Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 342. Olha, aqui dentro, pode dar mais som para mim. Por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só duas só, Nima. Vamos escrever mais uma para você, prometo. Na próxima tiragem. Vamos cantar outro hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. Glória a Deus. Qual que é? 69. Cântico 69. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Jesus. Outro hino, irmãos, para nós orarmos a Deus. Quem sentir pode chamar. Glória a Deus. Hino 4. Cântico número 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cantem, irmãos. Vocês estão muito acanhadinhos. Canta com alegria, tá bom? Vamos. Glória a Deus. Quando eu tinha 8 anos, foi quando Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Vamos fazer agora 30 anos. Não é sempre que isso acontece. Mas hoje em especial, é um dia que se eu fechasse os olhos, eu estaria lá nos anos 90, 92, lá na minha comum congregação, que as igrejas tinham aquelas passadeiras de plástico, os crentes mais antigos, lembra? Você lembra, irmão? Que caía de gente com aquelas passadeiras, né, irmão Rosa?
os lampião pendurados, só como não tinha lampião, a minha tinha lampião. Não tinha luz de emergência. Quando acabava a energia, o irmão vinha acender os lampião. Às vezes aquele pano que vai no lampião estourava, era fumaça para todo lado dentro da igreja. Era tão bom, né? Era tão gostoso. Mas o Senhor sabe como trazer no nosso coração a nossa lembrança das boas coisas, para que a gente seja grato e que tenha fé num futuro melhor que Deus vai preparar para nós, não é? Louvado seja Deus. Está muito bom, muito lindo os hinos. Louvado seja Deus. Nós vamos orar a Deus agora, vamos apresentar o Senhor em santa oração. Vamos apresentar nas mãos de Deus os pedidos de oração por enfermidades, por tribulações, por causas, viagens, acidentados, muitos pedidos por família. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas acreditem os irmãos ou não, há mais pedidos por família do que por enfermidade. E também por testemunhados. Tem o nosso irmão Cadu, que está aqui presente, pede as nossas orações, porque ele ainda está fazendo diálise, aguardando o transplante dos rins. A Beatriz, a Bia, aqui do 11, está com Covid também, mas está bem, está em casa, mas está bem. Acaba a quarentena, graças a Deus. João Batista, ele é de Morato, é isso? Aqui também, eu imaginei que fosse Francisco Morato. Ele está com Covid e também teve trombose, que é ocasionada pelo Covid, está internado. É grave, eu imagino. Está entubado? Vamos orar por ele, em nome do Senhor Jesus. A Elisângela também entubada com Covid, os irmãos vejam só. Mas no meio de toda essa desolação, o Moene nos deu hoje de manhã uma boa notícia, e queremos dar hoje à noite também para a Irmandade. Vocês devem se lembrar que nós oramos muito pela Camilinha, um bebezinho de 2 anos, que também estava com neuroblastoma igual a Júlia, incurável, e hoje, essa semana agora que passou, eles fizeram uma nova bateria de exame e não acharam uma célula cancerígena nela. Mas nenhuma. A Júlia ainda teve que fazer transplante de medula. Ela nem transplante de medula vai fazer, irmão. Que coisa, não é? Como pode? Como que o nosso Deus é maravilhoso? Vamos crer, irmão, que a nossa vida está na mão de Deus e que o Senhor está cuidando de nós com aquele amor de mãe, aquele amor de pai, e que Ele está fazendo o melhor para nós e para as nossas vidas. Nosso irmão Edu vai vir orar para nós hoje, apresentar todos nós na mão de Deus, que é bom que ele vai se enturmando com a turma. Ah, sim. Irmão Mara está lembrando aqui, muito bem lembrado, o irmão Aguinaldo e a irmã Gislaine. O irmão Aguinaldo é cooperador de Itapetininga. Eu vi no grupo e me esqueci. Obrigado, Mara. Os irmãos de Sorocaba foram atender o culto em Itapetininga hoje, que está de quarentena com Covid. Parece que está bem, mas está em casa, guardadinho lá. Vamos orar por ele também, pela irmã Gislaine. Quem mais, Ney? Estava só esticando o braço? Para olhar para a Mara. Vem, mandou. O microfone aqui não morde, não. Pode vir, não tem perigo. Vamos orar a Deus, apresentar todas essas necessidades. O servo de Deus vai orar da maneira que Deus o guiar e deve pedir também que o Senhor mande para nós do céu a sua santa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus, busquemos a Deus em oração. Amém. Aleluia. Santo Glória a é o Deus. Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, santo. Aleluia. Santo, Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos de joelho prostrado, Senhor, primeiramente para agradecer a sua presença, agradecer a sua bênção entre nós, agradecer a sua obra, Senhor. Senhor, no momento vamos te pedir, Senhor, que abençoe esse culto, abençoe a Irmandade. Amém. Senhor, nosso irmão Cadu, a Beatriz, João Batista, Sim, Senhor. a irmã Elisângela, Senhor, conforme a tua vontade, faça uma obra na vida deles, Senhor. Senhor, venha com o aquecimento do céu, venha e cuide desses enfermos, Senhor, cuide dessas almas, Senhor, que logo estará aqui agradecendo a obra na sua vida, Senhor. Senhor, apresentamos, Senhor,
todas as causas, viagens, acidentado, família, enfermidades. Entregamos tudo na sua mão, Senhor. Sim, Senhor. E conforme a sua vontade, trabalhe na vida de todos. Senhor, neste momento, não que somos merecimento, temos o merecimento, mas que mande do céu a sua palavra, Senhor. Sim, Senhor. Conforte todos, Senhor. Fale conforme o Senhor quiser. Fale com a sua igreja. Tudo te pedimos, tudo te agradecemos, em nome do teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Glórias a Deus. Vamos cantar outro hino, queridos. Quem sentir pode chamar. Cântico primeiro. Tudo bem, Mundu? Passou? É isso aí, assim mesmo. É só os primeiros, depois vai acostumando. Ó, só quem teve a vida mudada por Jesus vai cantar esse hino, tá bom? Vamos, e tocar, vai. A terra por Deus prometida. Queridos irmãos, agora nós temos alguns instantes, alguns momentos
para os testemunhos. Os irmãos e as irmãs que tiverem obras alcançadas do Senhor e quiserem compartilhar com a igreja, nós ficaremos muito felizes de ouvir. Não só nós aqui, mas como a nossa irmandade também que está na live assistindo o Santo Culto. Estamos nessa liberdade. Deus seja sempre louvado. Amém. Bendito seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus, queridos irmãos, para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito até então na minha vida. E agradecer, irmão, por estar aqui nessa cidade de São Paulo, que eu sou do norte, em Belém do Pará. E eu vim para cá, para a cidade, por uma causa familiar, né? A minha intenção era voltar de imediato para a minha cidade, mas aí Deus foi fazendo as obras e acabei ficando por aqui. E agradeço a Deus pela minha mãe, né? Através dela que eu conheci aqui a CCA, que ela sempre assiste às lives, né? Lá em Belém. Aí ela entrou em contato com o irmão Rafa, ele entrou em contato comigo, me passou o endereço, comecei a vir aqui congregar. E desde então que eu tenho chegado aqui, eu sinto Deus falando bastante comigo. E agradeço muito porque há muito tempo eu não congregava. Eu fazia bastante tempo. Eu comecei na CCB, né, congregar bastante, mas depois de um tempo eu meio que me afastei da obra. Mas sempre ali Deus comigo, mas eu senti essa necessidade de estar no meio dos irmãos. Então, quando eu cheguei aqui, Deus tem falado bastante comigo, confortado o meu coração, né, pelo motivo de estar aqui, né, e estou muito grato por isso, né. Então, peço à Irmandade que ore por mim, ore pela minha família e pelas causas que eu tenho me trago até aqui, né, nessa cidade. E agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Como é o nome da sua mãe? Elda. Pronto, irmão Elda, tá aqui, tá cuidadinho, nós estamos bem de olho nele, viu? Pode ficar tranquilo. Ele está longe aí de Belém do Pará, mas está pertinho de nós e pertinho do Senhor, do nosso Deus. Glória a Deus. Saudações para a irmã com a paz de Deus em toda a Irmandade de Belém. Deus que abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta, mano, pode sentar. Capricha, mano. Pertinho. Amém. Deus seja louvado. Amém. Me levanto nessa noite para agradecer ao Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, né? E em continuação também as orações da igreja em prol a minha família, né? Que meu cunhado ainda estava internado por esses dias. Aí o esposo da minha sobrinha também estava com Covid, pegou. E meu cunhado saiu do hospital, né? E está em casa já para a glória de Deus. Estão todos bem, a família inteira está bem, graças a Deus. O susto foi grande, né? O Covid não é fácil, mas Deus deu vitória. Então, assim, continue confiando no Senhor, né? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, né? E eu só tenho que agradecer ao Senhor nessa noite, né? Porque Ele tem cuidado de cada um de vocês, cada um da família de vocês. Continue orando, né? Por aquele que está no mundo das drogas, né? Da prostituição, que está numa vida aí perdida. Mas não desista daquilo que você sonha e almeja. O Senhor está cuidando daquele que você ama. É só você continuar lutando e confiando no Senhor, porque Ele é fiel para fazer um milagre acontecer na tua vida, como Deus tem feito na minha vida. E eu me levanto nessa noite para agradecer, somente gratidão ao Senhor nessa noite, como o Louvor 4 falou, né? Grandioso és tu, e o Senhor é grandioso na minha e na tua vida, amém? E Deus seja eternamente louvado. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem bastante gente mandando saudações aqui. Irmandade de Quirinópolis, em Goiás, também recebemos as saudações de todos com a santa paz de Deus. Amém. Se você pode? Ah, pode, né? Deus seja louvado.
Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha cunhada, que fez uma cirurgia na quarta-feira. E ela estava com bastante medo, só que ela passa a ser fortona assim, né? Mas a gente conhece, sabe que ela estava com um pouco de medo. E eu mandei uma mensagem para ela, falei para ela ficar em paz e que as mãos dos médicos seriam as mãos do Senhor operando ela. E que se Deus quisesse fazer uma obra antes, que Ele faria. E eu creio, né, que Ele faria. Porém, ela fez a cirurgia de manhã, na quarta-feira, e na quarta à noite ela já estava em casa. É uma cirurgia no útero, mas Deus foi com ela em todo momento, cuidou dela, ela está tendo uma recuperação maravilhosa. E eu tenho que agradecer a Deus, porque eu tinha certeza que Deus estaria com ela e daria tudo certo, porque Deus é maravilhoso e o nome dele seja eternamente glorificado. Amém. Vocês viram que o testemunho da irmã Mara teve propaganda do Lysol, né? Vocês viram aí na live, né? Do desinfetante. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Boa noite, irmãos. O meu testemunho hoje foi de um quase milagre que eu recebi na semana passada. Eu não frequentava este maravilhoso culto há mais ou menos 6 meses devido a essa pandemia. E devido ao meu problema renal, que é um problema de risco, apesar de me cuidar muito, né? Mas eu vim na terça-feira passada. Milagrosamente, na quarta-feira, me chamaram para o transplante e pediram para mim ficar de sobreaviso. Realmente, eu fui fazer uma diálise à tarde, correu tudo bem. E à noite, eu estava em casa, até dormir de roupa, me ligaram a 1h da manhã, dizendo que estava pronto um rim para eu ser transplantado. Eu estava saindo de casa, o Uber já na porta de casa, eu indo para o hospital do rim. Me ligaram dizendo que apareceu uma mulher mais compatível de 42 anos. Eu até questionei se havia problema de idade, né, porque eu tenho 68 anos de idade, e ela tinha 42. Eu falei, não tem nada a ver, é compatibilidade mesmo. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu cancelei o Uber, é óbvio, né, eu voltei para a cama, eram 2h da manhã, mas eu não fiquei chateado nem revoltado. Eu dei graças a Deus, porque quando Deus não quer, quando a ordem não vem de cima, quando os planos de Deus não são a nosso favor, não adianta. Eu tenho absoluta certeza que vai chegar o momento ideal e o rim certo. Por isso eu louvo a Deus e dou graças a Deus. Muito obrigado. Amém. E que conste, né? O segundo rim já, segunda vez que ele vai para o transplante e volta. O Senhor está caprichando nesse milagrão aí. Glória a Deus. Na trave, uma hora dá certo. É igual Palmeiras, irmão. É só na trave. Né, irmão Du? Desculpa, irmão Du. Desculpa. Mais alguém, irmão, sente de agradecer a Deus? De testemunhar? Tudo certo? Ó, irmã Mônica, tem uma convidada sua aqui. A Heloísa, dizendo, a minha querida Mônica, organista dessa igreja, moramos no mesmo quintal praticamente, e ela me falou dessa igreja. Estou amando, tá? Sua sementinha está brotando, tá bom? Deus que abençoe. A Mônica está ficando famosinha, não tá? Tá dando uma inveja na gente, tá doido. Vamos seguir com os anúncios? Vem, Nath, vem fazer os anúncios pra gente, filha, por favor. Deus seja louvado. Vamos lá. Cultos presenciais de domingo às 10 e às 18h30. Terça às 2h, às 14, perdão. Quartas-feiras às 20. Sábado às 10, que são somente as irmãs. Aí eu vou reforçar o convite de sábado, porque realmente a gente está precisando que mais irmãs compareçam, mais irmãs participem. Porque, gente, é muito bom a gente estar na presença de Deus e principalmente a gente fazer as orações em conjunto. Quanto mais pessoas para orar, mais bênçãos a gente chama mais bênçãos, né? Então, as irmãs não estão sendo convidadas, elas estão sendo intimadas, convocadas a participar.
tá bom? E eu vou atrás, viu? Consigo puxar o endereço de todas e ir atrás de cada uma. Não duvidem. Cultos online. De segunda a sexta-feira, às 14h20. Perdão, às 14 horas e às 20 horas. Sábado, às 10, às 14 e às 20 horas. Domingos, às 10 horas da manhã, às 14 e às 18h30. Toda segunda-feira, a gente tem uma oração que é feita junto com a irmã Mara e com a irmã Mônica, que elas são as que batem carteirinha aqui. Eu peço também, encarecidamente, com muito amor e carinho, ou não, que todas venham e compareçam, todo mundo, quem sentir no coração, porque quanto mais pessoas vierem para orar com a gente, melhor. É sempre bom a gente, de alguma forma, se fortalecer em oração em conjunto, principalmente nessa luta que elas travam toda segunda-feira, às 19 horas. Temos aula de música de domingo. Todo domingo, às 8 horas da manhã, a gente tem aula de música. Não tem idade certa para começar a aula de música e, principalmente, as meninas elas podem tocar qualquer tipo de instrumento, os irmãos principalmente. Fiquem à vontade. O que Deus tocar no coração de vocês, o que vocês sentirem de tocar, tem professor, tem instrumento e está tudo certo. Temos o ensaio de orquestra no próximo... no próximo domingo? No próximo domingo, dia 4/7 de 2021. Às 16 horas. Então, todos compareçam. Também não é um convite, tá, Irmandade? É uma intimação aí, que a igreja tem que estar não cheia, muito cheia por conta da pandemia, mas a gente tem que marcar presença na nossa casa, né? E é isso. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Tudo certo? De aviso, turma? Tudo certo? Quer falar alguma coisa, mandando? Você está me olhando com os olhos compridos? Está com vontade de vir testemunhar? Não, então tá bom. Então vamos cantar outro hino para Deus mandar para nós a palavra. Quem sentir pode chamar. (121) 1, 2, 1. Cântico 121. Senhor,
Os irmãos moderadores aí do canal, por favor, tomem nota do número de telefone desse nosso irmão de Aracaju, desse irmão cooperador que quer falar comigo, e me passem naquele nosso grupo lá, que depois do culto eu atendo ele, tá bom? Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Os irmãos Mondu, Deus dá, obedece a Deus. Os demais irmãos. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 1. Vamos ficar todos em pé, por favor, para ouvir a leitura da palavra do Senhor. Livro do Gênesis, no capítulo 1. Glória a Deus. Encontraram? Está difícil de achar? Isso é mais fácil, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia 2. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 3. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom.
E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Deus que abençoe. Queridos irmãos, irmandade da live também que acompanha o Santo Culto, o Senhor trouxe para nós essa palavra do início da criação, de como tudo se formou, tudo que há. Os irmãos vejam que a terra toda era tomada por água, só tinha água. E o Espírito de Deus passeava por cima das águas, não tinha terra seca. Os irmãos vejam que quando ele foi criar os mares, ele disse: juntem-se as águas num lugar e apareça a porção seca, para que houvesse a terra, que é onde nós vivemos. E assim o Senhor foi criando todas as coisas, e criando com algum critério também. Ele criou, avaliou e aprovou a sua criação. Os irmãos vejam que quando houve o dilúvio de Noé, ele disse: me arrependi de ter criado o homem. Então o crivo de Deus é bem justo, é bem apertado. Ele avalia tudo, inclusive as suas ações. Mas nessa ocasião, ele viu que era bom. Criou os céus, criou as águas que ficam sobre os céus, que ficam acima do céu. Olha que coisa, que a água que estão penduradas nas nuvens, a água que está debaixo do céu. Criou o sol, a lua, as estrelas. Separou água doce de água salgada. Bendito seja o nome do Senhor. Criou os animais, criou o homem. E para cada um, ele deu uma porção. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Mas se cada um tem 12 horas, como pode ser isso? Por que o maior para o dia e outro menor para a noite? Eles se equivalem. O da noite é menor do que o dia, que é a lua. Mas o do dia não tem as estrelas de companheira que nem o da noite. Nunca, irmão, vai faltar nada na tua vida. Você olha, meu Deus, parece que a minha porção não é igual daquele irmão. Parece que não é igual àquele meu parente. Eu parece que não tenho aquela mesma desenvoltura com aquela minha irmã. Mas Deus te deu outras qualidades. Deus te deu outros atributos. E você é especial do jeitinho que Deus te fez. Bendito seja o nome do Senhor. Porque você não foi criado por mão de homem, irmão, irmã. Você foi criado pelas mãos do Senhor. Pelas mãos de Deus. E alguns limites na vida do homem, colocados por Deus, que jamais serão transpostos. Jamais. Jamais serão alcançados. Jamais, jamais. Na década do ano 2000 para cá foi mais difundido. Agora, na primeira década do ano 2000, e agora nós estamos na segunda, o bebê de proveta, né? Você vai no laboratório, tem os doadores, e escolhe até as características genéticas do bebê. Eles avançaram tanto, principalmente no Canadá, que eles conseguem determinar parece que com 66% de proximidade, a cor dos olhos que o bebê vai ter. Que coisa, né? Que é o bebê de proveta, né? Criado em laboratório e colocado dentro da mãezinha os óvulos. Mas 2000 anos foi escrito, assim como ninguém descobre o segredo de como gera os ossinhos do bebê no ventre da que está gestante, assim ninguém conhece os planos de Deus que faz todas as coisas. Eles sabem que aquele embriãozinho, aquele carocinho de feijão, vai crescendo, vai se desenvolvendo e vira um bebezinho bonito como esse. Mas não descobre ainda
qual é o mecanismo, qual é a ciência, qual é o mistério, que é tanto que quando a gente vai fazer as ultrassom do bebê, eles medem o fêmur, para saber o tamanho que está o bebezinho. Irmão, o segredo de Deus na tua vida nunca será revelado a ninguém. O que Deus tratou com a tua alma nunca será revelado a ninguém. Pensa no teu melhor amigo, a quem você confia a tua vida. O Senhor é melhor que ele ainda. O segredo de Deus, o mistério de Deus para a tua vida é entre você e Deus e mais ninguém. E esse relacionamento de servo e Senhor, o nosso Deus jamais abrirá mão dele. O que eu vou pregar aqui para os irmãos vai contra qualquer corporação religiosa ou qualquer outra instituição. Mas eu estou aqui para adorar o meu Deus e ser porta-voz da palavra do meu Deus. O que eu vos pregarei agora poderá esvaziar essa congregação a partir de hoje, mas não vai esvaziar o céu. Deus não se importa se você congrega muito, se você congrega pouco. Deus não se importa se você faz 6 meses que não congrega. Deus não se importa se você usa saia, se você usa barba. Deus não se importa aonde você vai, o que você bebe, o que você come. Mas Ele se importa que você nunca se esqueça quem Ele é na tua vida. A única coisa que poderá afastar um homem ou uma mulher de Deus é o dia que você abrir os olhos e não se lembrar que isso é dádiva de Deus na tua vida. Mas enquanto você lembrar disso, o fio que te liga no céu ainda não foi interrompido. E se tem alguém aqui que a tua ligação foi interrompida com o Senhor vai ligá-la de novo por essa palavra. E nós vamos se comunicar de novo. Você vai me ouvir, porque eu te ouço, mas você não me ouve. Você não tem me ouvido. Mas o Senhor te diz, você vai me ouvir, eu vou religar a nossa comunicação e você vai entender minha voz dentro do teu coração. Glória ao nome do Senhor. Tem unção de Deus essa palavra, irmão. O Senhor está reconstruindo pontes por essa palavra. O Senhor está reconstruindo ligação espiritual por essa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E Ele fez, irmão, tudo com perfeição. E cada ação dele, Ele avaliava. Ficou bom. Ele não faz de qualquer maneira. Foi o que eu ainda acabei de falar sobre o irmão Cadu. Ei, irmão Cadu, Deus está caprichando nesse milagre aí. Que Deus não demora, Deus capricha. Deus sabe como fazer. A Júlia, sobrinha do irmão N, irmão Edu, irmã Marcinha, não sabem disso. Ela tinha que tomar uma injeção fortíssima, já depois da cura. E os pais foram congregar e um dia Deus mandou a palavra no meio da prova dele. A menina não tinha chance de sobrevida, irmão. Neuroblastoma inoperável. Com 6 anos de idade. E o Senhor mandou a palavra, falou, assim como uma criança é gerada no ventre da mãe, daqui 9 meses eu faço a obra na tua vida. O irmão Anderson, que a gente chama ele de Xuxa, o Xuxa, correu no celular e marcou a data, 9 meses para frente. E foi só acompanhando, 8 meses e 29 dias, 8 meses e 28, e vai acompanhando. E ela tomava uma injeção que fazia muito mal para ela, mas era necessária, uma injeção muito especial lá no Einstein. E um dia foram, já no meio desse último tratamento, já tinha transplantado a medula, já tinha avançado muito. Chegam lá para tomar essa dita injeção, houve um erro na enfermagem e esqueceram a injeção fora da geladeira. Isso não acontece no hospital daquele, irmão.
São procedimentos e mais procedimentos sem fim. Mas quando Deus quer, Ele põe um dedinho no meio assim, esconde um papel, tira da cama, faz voltar para a cama de novo, 2 horas da manhã, quebra o carro, faz você trupicar em alguém, numa fila, como um irmão em Campo Grande, passando fome em casa, trupicou no pé de um japonês na fila do mercado, e hoje ele trabalha para esse japonês, ganha mais de 20 mil reais por mês de salário. Deus vai criando. E chegaram lá e falaram, olha, teve esse problema e não vai poder, e os médicos daqui e dali, nossa, mas ela está se sentindo tão mal com isso, vamos reunir de novo, e vem daqui, vem para lá. Aí, naquele dia, falaram, já que perdeu a injeção, vamos fazer o seguinte, vamos parar. A menina está boa, está curada, para que ficar judiando dela? Vai para casa cuidar da sua filha, vamos só acompanhar, está tudo bem. E eles desceram felizes para o estacionamento do hospital, quando entra no carro, era já à noite, que vai saindo do carro ali para ir para o Morumbi, o celular desperta. Que ele olha no celular, estava fazendo os 9 meses da palavra. Irmão, não brinca com esse Deus, não, porque tem dia e hora marcada para você abraçar o teu milagre, irmão. Glória ao nome do Senhor. Tem dia e tem hora para você abraçar o teu milagre. Tem dia e tem hora para você abraçar a vitória da tua vida. E hoje o Senhor manda essa palavra e te diz, vou fazer separação nas águas na tua vida. Vou fazer separação da luz e das trevas. Vou fazer separação do luminar para o dia, do luminar para a noite. Se à noite você precisar de ajuda, eu vou pôr as estrelas para iluminar o teu caminho. Você é a lua, os anjos as estrelas. E Deus é o sol que te ilumina na escuridão. Dá glória a Deus, irmão. Tudo que você precisa tem nessa palavra, palavra de criação, palavra de geração de Deus na nossa vida, palavra de providência de Deus para a igreja. Abre bem o teu coração e os teus braços e abraça esse tesouro que está sendo lançado do céu para a tua vida, e toma posse no nome do Senhor Jesus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Às vezes, Deus parece estar distante. Ele parece demorar para responder às nossas orações. Isso não é indiferença. É vontade de te ouvir mais. É vontade de te ouvir falar mais. Assim como o diabo se alimenta de sofrimento, a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Ele é nutrido pelo bem. Você tem uma condição de alimentar Deus, irmão. Você é tão especial que cada glória que sai da tua boca alimenta Deus. Cada nota do teu instrumento alimenta Deus. A vida de Cristo dentro de você é alimentada por você mesmo. A tua fé é autossuficiente. Ela alimenta o Deus que habita dentro do teu coração. Então, pelo amor de Deus, nunca feche a tua boca de exaltar esse Deus maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Contei para os irmãos há um tempo atrás que eu, mexendo no Facebook, vi um vídeo de umas crianças na Tailândia, deficientes auditivas, né, da fala e do ouvido, não falava e não ouvia. E eles foram dar comida para eles num orfanato, um punhadinho de arroz, que aquele arroz deles é bem grudento, né? Um arroz diferente. Com aquele punhadinho de arroz, e antes de comer eles ajeitavam a mãozinha e fazendo aqueles gestos de libras, e orava, agradecendo a comida. E orava. Eu parei para assistir aquilo, irmão, ficou uns 8 minutos orando. Orava, e tinha um que fazia assim com a cabeça, e as lágrimas corriam aqui no canto do olho, assim, encontrava no queixinho e pingava em cima do arroz, e orando, agradecendo a Deus pela comida. Eu não entendi nada do que ele falou, mas meu coração encheu da presença de Deus, e vi aquela oração, irmão. E Deus estava sendo nutrido por aqueles gestos, por aquela intenção. Irmandade, quero pedir para vocês hoje, no nome de Jesus Cristo, mais do que nunca na tua vida, abra o teu coração por essa palavra.
Hoje o Senhor vem gentilmente bater na porta do teu coração e te dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Hoje Deus te tem um pedido para fazer. Tem lugar para mim na sua casa? Tem lugar para mim no seu carro, minha serva, meu servo? Tem lugarzinho para mim lá na tua empresa, meu servo? Tem um lugarzinho para mim na criação dos teus filhos, minha serva? Lá no teu trabalho, tem um lugarzinho para mim, vó? Tem um lugarzinho para mim para cuidar dos teus netinhos? Glória ao nome do Senhor. Tem, Mônica, um lugarzinho para cuidar do seu filho? Tem, irmã Mara, tem, irmão. Abre a tua boca, irmão, dá um glória a Deus, bem gostoso essa noite. O Senhor está enchendo esse lugar da sua glória. A nuvem da presença de Deus está aqui, irmão. Não é o pregador, é a pregação, é a palavra que comove o coração da igreja. E se você abrir o teu coração com fé, com humildade, com toda a tua alma, o Senhor te diz: eu vou encher o teu ser da minha presença, e de uma botija vazia, tu serás uma botija cheia do azeite da palavra. Seja cheia do Espírito Santo, irmã. Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Deus não tem nada além disso para te dizer. Eu estou criando em você uma terra, uma nação, como Esaú e Jacó. Eu estou criando em você algo grande. Eu estou lustrando o teu nome para te dar honra por causa do meu nome que você carrega. Por causa do nome de Jesus que você carrega. Você nunca mais vai lembrar da miséria, da fome, da humilhação, do desprezo. Porque eu vou apagar do teu passado todas as coisas ruins. E o Senhor manda pregar: eis que eu faço novas todas as coisas na tua vida. Tem novidade de Deus por essa palavra. Eu vou recriar tudo o que for necessário na tua vida. E se tu estás temendo o futuro, o teu futuro tem nome. Ele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. O teu amanhã se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. A tua posteridade, a tua descendência está coberta pelo sangue de Jesus. Os teus ossos já terão sido consumidos e a minha promessa ainda estará correndo aqui nessa terra. Santa palavra, irmão. Santa palavra. E tem uma parte importante aqui. Deem frutos as árvores, toda a erva, e dê semente conforme a sua espécie. Vem multiplicação de Deus na tua vida por essa palavra. Tua sementinha vai brotar, e vai frutificar, e vai crescer, e vai dar sombra, e vai dar flor, e vai dar fruto, e torna da semente, e brota, e dá flor, e dá fruto, e dá semente, e torna a cair no chão, e começa tudo de novo. A tua vida é um reinício de sucesso sem fim. Amanhã, quando o sol nascer, na segunda-feira você sair para trabalhar, você já sai de casa mais do que vencedor. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? Creia, viu, irmãos? Creia, irmãs. Creia, irmandade na live. Creia, creia. Creia de toda a alma. O Senhor está dando um chacoalhão no inferno por causa da tua oração. O Senhor está dando um chacoalhão nos demônios por causa da tua oração. O Senhor está tirando do teu caminho tudo que te afasta de Deus. O Senhor te diz: eu tenho ciúme da tua alma. Não é morte, é vida. Não é derrota, é vitória. Não é vergonha, é exaltação. Prepara bem, irmão, porque a surpresa de Deus vai ser tão grande que você vai perguntar para a esposa, você vai perguntar para o esposo, você vai perguntar para a família: é verdade isso que Deus está fazendo na nossa vida? É isso mesmo que Deus está fazendo? E alguém vai te dizer: crê somente e tu verás a glória de Deus. Tem um crente aqui para receber essa palavra, irmão?
Abre a tua boca, dá glória a Deus, irmão. Vamos alimentar o Senhor nesse culto. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus nas alturas. O Espírito de Deus está aqui, irmão, como um redemoinho, uma presença, uma coisa tão maravilhosa, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Há uns 7 anos atrás eu vi, irmão, essa visão que Deus está dando agora. Estava com a minha esposa, fui atender uma reunião da mocidade em Montemor. E quando levantei para atender a reunião da mocidade, saiu, irmão, dos meus lábios. Fui parar na reunião do ministério por causa disso. Saiu, irmão, sem nenhuma intenção. Vamos iniciar essa reunião da mocidade com batismo em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí ia ter que ter batismo, irmão. E tinha outros 2 anciãos, falou, irmão, mas não... E agora? Eu falei, irmão, vamos por fé. O Senhor que sabe o que vai fazer. O Senhor mandou sua palavra. E naquela tarde chamou 19 jovens nas águas do Santo Batismo. E teve um menininho de 10 anos, o Ismael de Itapevi foi batizado nesse dia. Deus deu a graça de batizar ele. E teve um menininho que entrou nas águas, bem pretinho, igual sementinha de bucha. Uns 10 anos de idade. Foi batizado. Normal, aquela festa. Quando ele saiu no corredor, no meio do corredor, deu um estalo dentro da igreja e Deus batizou ele com a promessa. Ele fazia assim com a mãozinha e saía pulando no meio da igreja. Onde ele passava, Deus ia selando com a promessa do Espírito Santo. Quatro horas e meia de culto, irmão. Saímos da igreja de noite, a glória de Deus. Mocidade recebendo a promessa na rua. Mocidade recebendo a promessa dentro da igreja. O Senhor te disse, você fica bem esperto, que eu vou atropelar você com a minha presença por esses dias. Bendito seja o nome do Senhor. Vai em paz para a tua casa com essa santa palavra no teu coração. O Senhor te diz, eu estou bem pertinho de você. Mas bem pertinho, que você nem imagina o quanto eu estou pertinho de você. Estou encostado em você. Minha mão está sobre a tua cabeça. Eu estou cuidando de você, do teu deitar ao teu levantar. Cada colheradinha de comida que você põe na tua boca tem a virtude do Espírito Santo nela. Recebe, irmão, a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Senhor, passou aqui essa noite com alguma coisa muito, muito especial, que às vezes nós vamos viver uma vida inteira e não vai receber de novo. Abre o teu coração, abraça essa palavra. Hoje Deus quer te fazer uma criança de novo na sua presença. Hoje Deus quer te fazer como no dia que você saiu das águas do Santo Batismo. Deus vai trazer tudo de volta, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque, queridos irmãos, os anos vão passando e nós vamos esquecendo da grandeza de Deus, irmão. Nós vamos esquecendo da virtude. Nós vamos esquecendo de valorizar aquilo que realmente importa. Mas hoje o Senhor te trouxe algo que vale mais do que o carro, mais do que o dinheiro, mais do que a casa, mais do que o poder. A presença de Deus vale mais que o mundo inteiro, irmão. Você lembra quando você era pobre de marré, que você comia o almoço, não sabia se ia comer a janta, e você não media a distância para estar na minha casa, e onde você estava, a minha presença invadia o teu coração. O Senhor te diz, eu vou fazer voltar tudo de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina o crente que você era naquele tempo, agora com a condição material que você tem, quanto lucro você ia dar para a obra de Deus. O Senhor te disse, se prepara, eu vou me usar de ti de novo, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas agora você não vai precisar do homem, você não vai precisar do ancião, você não vai precisar do diácono. O Senhor vai te mandar e você vai, porque Deus é contigo, diz o Senhor.
Seja livre, irmão, no nome de Jesus. Vocês estão crendo na palavra, irmão? De verdade, pelo amor de Deus, não perde nada dessa palavra, irmão. Pega essa palavra no teu coração, assiste ela em casa de novo. Irmão, teve uma prova na minha vida que durante 1 ano e 7 meses, eu ouvi a mesma palavra todo dia, 8 horas da manhã. Várias e várias vezes a Dani acordava comigo chorando de manhã e era a mesma palavra. Mas cada dia que eu ouvia, Deus falava uma coisa que eu não tinha ouvido no dia anterior. E eu estou aqui dando glória a Deus. Recebe a blindagem do Espírito Santo na tua vida. Recebe, irmão. Recebe, irmão Henrique. Recebe, irmão. Receba, minha irmã. Alô, mãe. Ô, irmão, quem dera vocês vissem o que eu estou vendo aqui, irmão. Que o Senhor risque meu nome do livro da vida. Tem uma névoa, irmão. Tem uma coisa maravilhosa aqui. A fumaça da presença de Deus está aqui. Como é o santo do santo. Lá, irmão, dentro do tabernáculo de Deus. Diz a palavra que uma fumaça envolve e ninguém consegue enxergar. A presença de Deus está aqui essa noite, irmão. Glória ao nome do Senhor. Você vai deitar na tua cama para dormir e você ainda vai estar tremendo com a virtude dessa palavra. Oh Senhor, coisa boa é sentir a tua presença. Coisa boa é sentir a tua glória na minha vida. Senhor te diz, pois a partir de agora nós estamos reconectados. Você vai estar 24 horas por dia ligado em mim e eu em ti, diz o Senhor. E eu em ti. Como eram os nossos irmãos, nossos patriarcas da obra de Deus aqui em São Paulo. Irmão Romagnoli, lá da região de Bragança Paulista. Irmão João Finotti. O Senhor apareceu para ele uma manhã na casa dele. Sabe aquelas malonas grandes, aquelas malas de madeira que as pessoas viajavam? O Senhor disse para ele, faz a tua mala e vai para a Estação da Luz que eu vou te mandar em missão da minha obra. Senhor, mas não tem nada dentro da minha casa e eu não tenho nada para viajar. E o Senhor disse a ele, vai, apenas vá. Saiu, foi para a estação, sentou e ficou lá para pegar trem, que jeito, sem dinheiro. Quando fazia uma meia hora que ele estava lá, apareceu um irmão, paz Deus, irmão João, amém, tudo bem, irmão? Eu estava em casa e Deus me mandou vir aqui te trazer essa quantia que é por mão em missão da obra de Deus. Foi, fez a viagem, quando voltou a esposa dele falou, marido, você virou a esquina, os diáconos apareceu aqui, supriu nossa necessidade, que disse que Deus falou para eles, vai lá, que meu servo está saindo em missão e a casa dele precisa ser atendida. Irmão, você vai ver, você vai assustar com o que Deus vai fazer por essa palavra. Você vai dizer, Senhor, eu nem lembrava que essas coisas aconteciam mais. Igual o nosso irmão Olímpio, cooperador lá em São Miguel Arcanjo da CCA. Filho dele, criancinha, hoje é ancião. Falou, pai, estou com fome, não tenho o que comer. E ele falou, meu filho, vai orar a Deus, que Deus prepara. Morava no sítio. O menino falou, vou orar nada, eu vou ligar para o irmão diácono. Nem telefone não existia, irmão, nas casinhas. Era um outro que tinha telefone. Foi na cozinha, subiu na mesa, pegou na parede com as panelas, as conchas, as escumadeiras, ficava pendurada na parede, nos pregos, antigamente. Pegou uma concha, fingiu que discou, sentou no chão e falou com o irmão diácono, paz Deus, irmão, que é o filho do irmão Olímpio, tá bom? Tá bom. Irmão, nós não tem nada aqui em casa. Irmão, pode anotar? Pode. Irmão, precisa de macarrão, massa de tomate, minha mãe precisa de quiboa para quarar os panos no varal, lembra? Cândida quiboa. E foi pedindo, tá bom. Deus abençoe, irmão, também. Saldo meu pai, sim, amém, amém. E os irmãos acharam bonitinho. Pai, irmão diácono, mandou saudar o Senhor, com a paz de Deus. Amém, filho, Deus que abençoe. E ficaram por ali. Quando é no final do dia, lá na porteira buzina a caminhonete do diácono. E eles entram na casa e vai descendo compra. O diácono falou, ô irmão Olímpio, por que você mesmo não me ligou? Deixou o menino me ligar? Podia você ter falado comigo, eu nem sabia que você tinha telefone em casa. Eu creio, irmão. Eu vi isso com os meus olhos, essa outra eu vi em Sengés. O irmão perdeu a chave do escritório dele, e todo mundo ajudando a procurar, e não conseguia, e ele precisava pagar um fornecedor. Daqui a pouco nós olhamos, fomos numa missão lá, nós olhamos para cima, nos pés de árvore, eu vi no barulho da chave chacoalhando. Isso eu vi com os meus olhos. Desceu no muro da casa um tucano bem grandão, desceu no chão, e veio até perto do pé da irmã, e soltou a chave que estava no bico e foi embora. E ele está lá dando glória a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Guarda bem essa palavra.
Guarda esse dia de hoje, 27 de junho de 2021 de Jesus Cristo. É o dia que a chave da tua vida está sendo virada. A chave espiritual da tua vida está sendo virada. Vou te batizar com a promessa do Espírito Santo. Vou te dar o dom da profecia, vou te dar o dom da palavra, vou te dar o dom de expulsar os demônios, vou te pôr o dom para trabalhar na minha obra. A partir de hoje você é um instrumento afinado, bem ajustado na minha mão. Quando eu mandar tocar, você toca. E não tema, porque sou eu quem vai tocar em ti, diz o Senhor. Deus seja louvado, queridos. Irmão Leozinho, vem orar para nós, Léo, filho, por favor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glórias a Deus. Ajoelhados, oremos em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. Santo, 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 santo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Altíssimo Deus, nosso Pai Celeste que estás nos céus. Mais uma vez estamos aqui de joelhos na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia, ó Pai, e por mais este culto que tu tem aberto em nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, um culto que desde o início sentimos a tua santa presença, Senhor, nos hinos entoados, Senhor, em tudo, ó Pai, e principalmente na tua santa palavra, Senhor, palavra no qual foi Gênesis primeiro, ó Pai, o início de tudo, Senhor. Ó Pai, e se tem alguém aqui, ó Pai, que acha que está perdido, porque não é tempo de recomeço, tempo de início, Senhor, tempo de recomeço e renovo em nossas vidas, ó Pai. Amém, então, Deus. Senhor, se tu achas, se tu for da tua vontade, Senhor, se tem alguém que tem alguma prova, algum problema, ou acha que não tem condições, Senhor, vá de encontro em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, também te agradecemos por mais este dia, por mais este domingo, Senhor, por tudo, ó Pai. Também te pedimos que leve em segurança para nossas casas. Também te pedimos que mais esta semana que está entrando, tu nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento e também nos ilumine, amém, Senhor, amém, em todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas e tudo que nós, todo lugar que nós iremos, enfim, Senhor, em tudo, Senhor. Tu sabe tudo sobre nossa vida, tu sabe tudo sobre o nosso coração, ó Pai. Tudo isso te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, no qual está sentado à tua destra, intercede por nós eternamente. Amém. 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 Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Deixa, irmão, deixa essa palavra trabalhar na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deixa essa palavra criar alguma coisa em você. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Ali, cantai. Glória. Tá pertinho, tá pertinho. Glória a Deus. Santo, santo Senhor. Glória a Jesus, aleluia, santo. Aleluia. Santo Senhor eterno, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Santo Senhor. Santo, 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 santo Deus. Te amamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Glória. Glória. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Santo Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito glória é o Senhor a Deus. eterno, aleluia. Glória santo, a Deus, santo, glória a Jesus. Santo, Senhor. Dá glória para o teu Deus. Amém, Senhor. Santo E alamaia Deus, Jesus, aleluia. Santo. O que aleluia. tu pediu, tu vai cumprir, Senhor. Amém, Deus. Glória Amém, a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia.
Deus seja louvado, queridos. Amém. Obrigado, Deusinho. Assim, glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos bancos onde os irmãos estão sentados, estão os envelopes das ofertas, das coletas. Como disse aos irmãos na semana que passou, nós seguramos um pouquinho a reforma do bairro do Limão, queremos retomar amanhã, se Deus assim nos permitir. Então precisamos da colaboração da Irmandade, da ajuda de todos, que nos ajudem com essa necessidade. Lá com a irmã Eliane, com a irmã Mônica, estão as maquininhas de cartão, de débito e crédito. Se alguém precisar ofertar nessa modalidade, por favor, procure as nossas irmãs. Nos ajudem, irmãos. Essa semana está bem apertado, mas nós vamos vencer. Final de mês está todo mundo apertado, mas o Senhor vai dar vitória para nós. Temos certeza e nós vamos glorificar a Deus. Também aí para você da live, a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. O que Deus preparar vai ser muito bem-vindo. No final do culto também aparece o banner com os dados, no começo, na transposição da palavra também. Vamos aguardar nossa irmã ofertar lá? Aí a gente ora e agradece todo mundo junto. Tudo que vais fazer, vem papai, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Senhor, te damos graça por tudo que tu tens preparado, pelas ofertas, pelo culto que o teu servo já agradeceu, e muito mais pela tua presença nos nossos corações. Que essa semana seja de bênção, de paz, de prosperidade para todos nós, e que a nossa Irmandade possa se sentir bem pertinho de ti. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para todo sempre. Amém. Os irmãos deixem preparadinhos os envelopes, que os obreiros vão passar recolhendo. Bom, vamos nos despedir com o cântico 290. 290. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu
Pai nosso que estás nos céus, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a sua palavra estejam guardados em nossos corações. Amém. Amém.